Acabou a mamata. E a Globo, a CNN podem fingir que nada disso está acontecendo, ou escrever uma ou outra matéria en passant, como se fosse o bilionário insensível fechando a ajuda humanitária mundo afora, mas nada disso vai parar. Então, olha o que a gente descobriu. O Lula levou o Irã para o BRICS. Ele defende o Putin em vez da Ucrânia, que tem lá seus problemas, mas não é o Putin. Ele, na questão do Oriente Médio, vive demonizando Israel e enaltecendo de alguma forma, passando pano, para dizer o mínimo, com Hamas. Então, olha o que a gente descobriu. O senador Ted Cruz disse que a USAID, de forma secreta, mandou centenas de milhões de dólares em direção ao Hamas, né, de forma indireta, e o governo Biden, a administração Biden, fez questão que essa ajuda chegasse aos terroristas, assassinos, estupradores do Hamas. Aí ficam esses analistas aí da Globo News e companhia, né? Oi Guga, falando, o Trump quer fazer uma limpeza étnica na região. Isso é balela. Isso é ladainha. Isso é análise infantilóide do tipo, Trump é malvado, Biden vai trazer tranquilidade para o mundo. Né? Deu no que deu. O Trump não quer fazer limpeza étnica alguma. Se você conhece a região, conhece Israel e conhece um pouquinho da faixa de Gaza, você entende que deixar aqueles palestinos ali é um convite à volta dos que não foram, dos terroristas do Hamas, que fizeram um ataque hediondo, que mataram 1.500 israelenses, cidadãos americanos e do mundo todo, e estupraram meninas, mutilaram idosos e degolaram bebês. É gente bárbara, selvagem. Né? O Hamas foi eleito em 2008 com o estatuto de varrer Israel do mapa e, desde então, deu um golpe dentro do golpe e controla com mão de ferro a região, não tem mais democracia. Tudo bem, você pode argumentar que uma pesquisa não mostra exatamente o que o povo palestino pensa do Hamas. É que nem você ir na favela do Rio de Janeiro e perguntar: o que você acha do traficante que manda num pedaço? Eu não gosto. E aparece morto ou a filha estuprada. Então, não há liberdade de pesquisa e de opinião ali, mas não podemos menosprezar o radicalismo ideológico. Leiam o livro Filho do Hamas, de um dos filhos de um dos fundadores do Hamas. A lavagem cerebral é muito intensa desde cedo. Então, há um grau de radicalismo ali muito grande. E a turma que fica gritando Palestina livre do rio ao mar quer extirpar 10 milhões de judeus do mapa. Israelenses, em geral. Então, isso é inaceitável. Tem que ter uma solução para esse problema. E a solução não é permitir Hamas bem ali na fronteira, considerou com a parte sul de Israel. Não rola. Então, meus amigos, é complicado. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Os terroristas ostentando suas armas com o logo da USAID bem atrás deles. Quer dizer, os recursos dos pagadores de impostos americanos financiando o terrorismo anti-ocidental. Isso é inaceitável. Aliás, o Lord Peter Thomas Bauer, um economista, prêmio Nobel, húngaro, se eu não me engano, ele tem um estudo muito bom sobre como as ajudas humanitárias servem na prática para o pobre do país rico bancar o rico do país pobre, normalmente corrupto, que é o que acontece. Depois disso, o William Easterly, do Banco Mundial, também escreveu livros interessantes mostrando como essas ajudas humanitárias eram desviadas. Então, nada disso é novo para quem vem estudando esse assunto, um pouquinho mais a fundo. Só que o escândalo que o DOD, que é o Departamento de Desburocratização do Elon Musk, está revelando ao mundo é algo espantoso. Espantoso. E claro que o silêncio da velha imprensa, quando é silêncio, quando eles não atacam o mensageiro, é ensurdecedor. Porque, veja, o Elon Musk está lançando luz sobre a coisa pública. Está desinfetando, tá abrindo a janela, saindo aquela poeira, a opacidade toda que estava escondendo ali os gastos. Está trazendo transparência para os gastos. E as pessoas estão reclamando. Quem está reclamando está confessando um crime.
E aí eles querem que na cabeça do leigo, do alienado, fique a ideia de que bilionários insensíveis estão impedindo ajudas humanitárias. Na cabeça das pessoas, eles querem que fique a imagem de mantimentos, recursos, alimentos chegando para criancinhas pobres africanas. Não é isso que está rolando. Então, Israel comemora sanções dos Estados Unidos contra o Tribunal Internacional, que é antissemita e anti-americano, porque qual é o tema principal aqui? Qual é o fio condutor? E foi a minha coluna da Oeste dessa sexta-feira, que está disponível desde quarta-feira para os meus apoiadores lá no Locals, rodrigoconstantino.locals.com, quem quiser apoiar meu trabalho, e no Patreon, rodrigoconstantino.com. O fio condutor é a captura dos órgãos, das entidades, das instituições supranacionais. Começou em 1961 a USAID, governo JFK, cheio de nobres intenções, assim como a Liga das Nações, que era para impedir algo como a Primeira Guerra Mundial. Aí veio a ONU. Só que existe o risco de a própria entidade virar um fim em si mesmo. Os burocratas sem voto, sem rosto, sem accountability e transparência, criando uma casta de poder que não quer mais o escrutínio do povo, que é quem paga a conta e quem tem o poder numa democracia, o povo. Então, nós estamos lidando aqui com um fenômeno muito conhecido da escola de Virgínia, da Public Choice School, as falhas de governo. Houve uma captura. E o instrumento que começou nobre, hoje é usado como um tacape para perseguir a direita, para censurar os dissidentes e para manter todo um aparato de financiamento dessa casta nababesca. Gente, o Jorge Soros, bilionário especulador, que não é chamado de bilionário especulador pela imprensa, por que será? Um cara que tem 18 bilhões de fortuna, sei lá, para as entidades dele, ele banca esses radicais todos de esquerda, mas a gente descobriu que não é ele que banca, somos nós. Porque a USAID mandou quase 300 milhões de dólares para ONGs ligadas a ele. Eu descobri que eu, com meus impostos nos Estados Unidos, que não são baixos, financiei a minha censura no Brasil. E o Mike Pence está denunciando que o Bolsonaro ainda seria presidente e não haveria censura se não fosse a USAID no Brasil. Eles treinaram o Alexandre de Moraes. O Barroso foi fazer cursinho. O Barroso gosta de dar cursinho, né? É o professor Barroso. Como empurrar a história, como entender que o Cesare Battisti, além de um comunista assassino confesso, é alguém inocente, como identificar que João de Deus, quando não estava abusando de mulheres, era alguém com poder transcendente, perdeu o mané numa mola, nós derrotamos o bolsonarismo. O Barroso foi fazer cursinho na USAID. O Eduardo Bolsonaro está denunciando exatamente isso. E tem que denunciar mesmo. Olha isso aqui, pessoal. Eduardo Bolsonaro acusa sem provas ONGs e USAID de interferir em eleição e defende CPI, ou seja, voltou sem provas, né? Como se eu estivesse falando alguma besteira. Só que se você for minimamente honesto e um verdadeiro jornalista investigativo, você deveria achar essa matéria facilmente no site do TSE. Em evento internacional, o presidente do TSE reforça a educação digital para combate à desinformação. E aí, se você der um zoom, olha lá quem está lá. USAID. Isso aqui é só um dos exemplos do que a gente está falando, mas tem muito mais coisa para ver por aí. O próprio Mike Pence, que é o servidor americano que está denunciando todo esse caso e está dando uma grande repercussão lá nos Estados Unidos, ele já falou duas coisas. Primeiro, ele fala frontalmente que Alexandre de Moraes está envolvido nesse tipo de financiamento, supostamente para combater desinformação, e o Mike Pence ele vai mais adiante, porque ele fala não só interferência eleitoral, ele fala que esse dinheiro também foi usado para reforma do Poder Judiciário e doutrinação da imprensa para saber quando ficar quieto, quando manipular a narrativa e assim por diante. Então a gente está diante do maior escândalo, com certeza, de corrupção e de mau uso do dinheiro do pagador de impostos norte-americano, e a gente vai ficar de olho. Gustavo Gayer está coletando assinaturas para a CPI, eu tenho contatos com alguns parlamentares americanos que a gente vai colocar adiante também e trazer toda essa informação para você aqui. Se aí... E o Eduardo está fazendo um ótimo trabalho de articulação. O Gayer vai estar com a gente no 4x4 este domingo, anuncio em primeira mão, já aceitou o convite, e nós temos que agir, porque isso é um escândalo de proporções gigantescas.
gigantescas. O site Político, que é um instrumento democrata, recebeu 8 milhões de dólares. Olha só, a Ana Paula Henkel escreveu já para a coluna dela também, na Oeste, né, um resumão disso e está sendo atualizado a cada minuto, porque não para de vir, uma enxadada, uma sucuri. Então, olha só a lista. Eu não vou falar tudo, mas é tanto absurdo, causas trans, LGBT, coisa contra o cristianismo, coisas sem sentido nenhum, milhões e milhões de dólares financiando ambientalismo na África. Negócio de louco. Olha isso, gente. E, claro, veículos de comunicação recebendo rios e rios de dinheiro. Hoje a gente entende que não existe mais jornalista de esquerda grátis. É tudo, de alguma forma, pena de aluguel. Eles se prostituíram, eles se corromperam. Que legal que eu fico aumentando e diminuindo. Está no automático. Eu comprei o computador novo da Apple e estou usando esse Center Stage. Então ele vai, diminui, aumenta, eu me mexo muito, né? Tudo bem, vamos deixar assim mesmo, acho que está divertido. Olha ele aqui, ó. Olha o capeta em pessoa. George Soros recebeu 260 milhões de dólares da USA. Ou seja, não é nem o bolso desse bilionário especulador que financia as ONGs de extrema esquerda. É o meu bolso, caceta! Porra! É loucura. E no Brasil tem gente meio preocupada, né? O governo dos Estados Unidos doa dinheiro ao Instituto de Felipe Neto para combate à desinformação. Talvez seja por isso que ele volte, não sei, a imitar foca como ganha-pão, porque ele está meio querendo pular do barco furado, né, da canoa podre do lulismo. Obviamente, muita polêmica, muita confusão, muitos problemas em função daquele assunto que a gente já sabe qual é, né? O assunto da política. Esse ano, eu decidi fazer algumas mudanças na minha vida. Eu realmente sinto que a minha vida tinha mudado de estrada, de rumo, pra uma estrada que eu nunca quis entrar. Eu tava como se fosse na contramão, numa rua que levava pro caminho errado. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser político, eu não tenho nenhuma intenção de seguir uma carreira nesse caminho. E era pra isso que a vida tava caminhando, sabe? E eu tava assim meio perdido. A única razão de eu ter entrado nesse mundo foi pra enfrentar algo que eu considero completamente errado. E eu me dediquei de corpo e alma. Eu mergulhei de cabeça, dediquei cada segundo da minha vida e acredito que fiz o meu papel. Mas do fundo do coração, pra todas as pessoas que vão me cobrar, né, que vão ficar muito chateadas com isso, eu preciso dizer que eu preciso voltar a focar em mim, na minha felicidade e no que eu amo fazer, que é produzir conteúdo. Eu tive que abdicar de muitas coisas pra essa vida que não é a vida que eu queria ter. Então, eu estou aqui, para quem é fã do canal, trazendo uma notícia boa. Que 2025 é o ano em que a minha prioridade volta a ser esse canal no YouTube. Eu sei que não é o ideal mostrar alguém como Felipe Neto na live aqui, que é mais elevada. Mas eu mostro para ilustrar o que está acontecendo. Há uma percepção de que as coisas estão mudando. Tem muita gente começando a ficar preocupada. Porque está claro que o Trump e o Elon Musk não estão de brincadeira. Eu venho dizendo isso desde o primeiro dia. Foi o título de uma coluna minha. Acabou a palhaçada. Eles venceram de forma acachapante todos os swing states, Câmara, Senado, voto popular, colégio eleitoral, inquestionável, com um mandato muito claro. Não há estelionato eleitoral aqui. Houve uma promessa de campanha. Drenar o pântano de Washington. Declarar guerra à agenda woke, voltar a controlar as fronteiras, deportar criminosos, império da lei, chega dos Estados Unidos bancarem essa loucura mundo afora. E eles estão fazendo, e fazendo com muita eficiência. E aí você começa a ver as contradições deliciosas dos comunistas. No passado, os comunistas achavam que a USAID era um instrumento do imperialismo yankee. E hoje? Hoje o Ivan Valente do PSOL diz, descaso, Musk e Trump querem destruir a vida no planeta, eles são misantropos. Pretendem fechar a USAID, agência do governo dos Estados Unidos, responsável por 40% da ajuda. Ou seja,
O que o Ivan Valente está dizendo? Que os dólares do governo americano garantem a vida no mundo. Poxa, estranho isso, né? Quer dizer que existe agora o imperialismo do bem. O imperialismo yankee ou o imperialismo estadunidense que promove o bem mundo afora. Como é engraçado, né, ver comunista virar cadelinha de globalista. Quer dizer, um comunista abanando o rabo para o Jorge Soros. É realmente fantástico. Mas nada disso vai parar o Trump. Ele está denunciando com muita propriedade o que está acontecendo. A imprensa, todos eles cúmplices dessa grande cadeia da felicidade socialista, que era bancada pelos nossos impostos. Acabou a mamata. E a Globo, a CNN podem fingir que nada disso está acontecendo, ou escrever uma ou outra matéria en passant, como se fosse o bilionário insensível fechando a ajuda humanitária mundo afora. Mas nada disso vai parar. Muito menos meia dúzia de babaca ficar com plaquinha lá, impeachment do Musk. Eu não votei no Musk, votei no Soros. Né? Nada disso vai pará-los. Uma bala de fuzil não parou o Trump. Graças a Deus. Foi por 1 milímetro que podíamos cair numa guerra civil e agora estamos auditando a Receita Federal. Chegaremos lá. Então, meus amigos, a democracia pressupõe o poder do povo. O povo tem que ter escrutínio sobre a coisa pública. Essa elite democrata arrogante criou essa nomenclatura, essa casta. Ela não quer a luz da transparência colocando em praça pública o que eles fazem, para onde vai o dinheiro do povo. Isso é antidemocrático. Caramba! E nós somos acusados de antidemocráticos. O Washington Post, que o Jeff Bezos está tentando dar uma guinada para ficar mais perto do Trump, mas ainda não deu tempo de demitir todos os militantes pagos, talvez com a USAID, né? O Washington Post publicou essa coluna de opinião, né? Não é editorial, é opinião. Trump 2.0. As primeiras 2 semanas mais damaging, né? Mais prejudiciais da história presidencial. E aí ela coloca no subtítulo: o segundo mandato de Trump é sobre reduzir o alcance e o poder do governo. Mas alguém deu um pirulito de presidente para ela? O quê? Quer dizer que o Trump está reduzindo o alcance e o poder do Estado. E nós votamos nele para isso mesmo. Foi para isso que eu fiz o T, porra. Parênteses. Fascista esquisito esse que pega o poder e diminui o poder que ele tem. É um caso único na história. Todos os outros fascistas pegaram o poder e tentaram expandi-lo até o limite do totalitário. Eu e o Estado somos a mesma coisa. Tudo no Estado, tudo pelo Estado, nada fora do Estado. Lembra Mussolini, aquele que foi socialista na juventude? Mas calma que tudo isso pode estar com os dias acabar. Eu estou aqui comemorando, estou feliz, mas agora eu fiquei preocupado. Porque Miriam Leitão, no Globo, escreveu: é preciso estabelecer limites para Donald Trump enquanto é tempo. Sabe-se lá o que ela tem em mente quando diz isso. Talvez, se o Alexandre de Moraes incluir o Trump em algum inquérito, não sei. Brincadeiras à parte, vamos todo mundo para Truth Social. Eu já estou lá, tá? Como R. Constantino, é o meu Truth Social. Vamos lá, todo mundo para Truth Social, tá? Porque, pensa só, se todo mundo começar a turbinar a Truth Social, que o Trump é um dos maiores acionistas, o que o Xande vai fazer? Banir do Brasil? Ela não tem representante no Brasil. Bloquear o acesso no Brasil? Boa sorte. Fazer igual fez com o Elon Musk? Então, meus amigos, é uma estratégia muito inteligente. Vamos todos para Truth Social. Lá, por enquanto, não preciso usar VPN para ver o meu conteúdo. Quem entendeu bem qual é a estratégia do Trump em relação a esses inimigos do Ocidente, mundo afora, né, foi o nosso querido Paulo Guedes. Saudoso Paulo Guedes, né? Mais como ministro do que como chefe. Ele foi 6 anos meu chefe, era uma simpatia, um professor, mas eu sinto mais saudade dele como ministro, até porque eu não quero voltar para o mercado financeiro.
E o Guedes entendeu o óbvio, na minha opinião, né? Força, paz pela força. Peace through strength. Então, o Trump está falando grosso e ameaçando, é o laranjão das tarifas, como eu apelidei. O laranjão das tarifas está convencendo e seduzindo até liberais clássicos. Hélio Beltrão, Renata Barreto, liberais clássicos, estão olhando e falando assim, não, ele tem um propósito. Ele está usando como alavancagem, como leverage, a ameaça das tarifas. Ele está falando grosso com gente que está tendo que falar fino. A exceção do Irã, que está lá dizendo, não vamos conversar com esse governo. Tá bom, não precisa conversar, não. Aguenta o rojão aí, é fafo. F around e find out. Fica de gracinha e vem descobrir depois com quem você se meteu. Então, Paulo Guedes fazendo uma análise lúcida sobre a estratégia do Trump. Não é guerra. É o contrário. É o seguinte, eu sou forte. Eu quero paz. Mas você tem que parar de fazer bagunça. Se você fizer bagunça, nós vamos ter o que você quer. Você quer briga? Você quer barulho? Você vai ter. Fez o teste com o colombiano. O colombiano falou grosso. Pai, tô brincando. Ok, ainda bem que você tá brincando. Vai ser igual conosco. Vai ser igualzinho conosco. Vai ser igualzinho conosco. Vai ser igualzinho com todo mundo. Tá todo mundo acostumado a ver um país invadir o outro e tá tudo bem. Aí você fala assim, esse cara é doido. O cara falou assim, eu vou pegar a Groenlândia. Eu vou pegar o canal do Panamá. O que ele está fazendo? Ele está fazendo o seguinte, todo mundo se habituou a escutar a China falando assim, é questão de tempo, eu vou pegar Taiwan. Ele está avisando o seguinte, legal, o dia que você pegar Taiwan, pega a Groenlândia e pega o canal do Panamá também. Você vai pegar um cara aí que é importante para você e eu vou pegar um cara aqui que é bom para mim. O que a China vai fazer? Eu estava brincando. Ele vai falar assim, eu também. O canal do Panamá continua, você passa para um lado para o outro aí, agora não enche o saco lá do chinês, do japonês e do taiwanês, meu amigo, não. Tá? É isso. É só isso. É isso. Exatamente isso. Então, continue o bom trabalho, Trump. Go, Trump! Vamos lá, né? Enquanto vocês falam dos bonés, eu quase fiz a live hoje com o meu boné Make America Great Again, mas ele ficou muito grandão na minha cabeça. O marqueteiro Sidônio achou que era legal lançar a modinha dos bonés no Brasil. E não deu muito certo, digamos assim, né? Eu sabia que eu já tinha visto um trio muito parecido com esse em algum lugar, né? E é óbvio que eles não conseguem fazer humor, meme, nada disso. Tudo que eles tentam parecer descolado vira um tiro de bazuca no próprio pé. Eles não conseguem lidar com as redes sociais da forma que a direita consegue, por ser justamente orgânico, por ter gente que faz humor e não militância, por não ter um comando central, não é o Carluxo dando ordens, né? Gabinete do ódio, nada disso existe na prática. Eles projetam isso porque na esquerda tudo é assim, centralizado, com verba pública, gente sem imaginação, gente sem inspiração, querendo mostrar serviço para o chefinho, que é um quadrúpede. Então, o resultado está aí. Aí vai o isentão do Danilo Gentili dizer que esse boné ganhou. Vão trabalhar vagabundos. Ô Danilo, tu é isentão, entre Lula e Bolsonaro você fica bem no meio, que é um lugar esquisito de ficar, né? Sendo o maior ladrão larápio comunista que o Brasil já teve, e o outro alguém que fez o governo mais sério, sem escândalos e técnico e profissional da história. Aí você vai lá querendo mostrar uma equidistância ao lado de Ciro Gomes? Dá bilhão? Dá bilhão isso, ô Danilo? Oh, meu Deus do céu. E isentão realmente é um povo complicado, né? E enquanto o Sidônio lança os bonezinhos azuis no Brasil, o Milei acaba com a SECOM argentina. Quer dizer, eu disse desde o início, Brasil, ladeira abaixo, e, para infelicidade dos nossos militantes de redação, a Argentina mostrando um caminho alternativo muito mais promissor, bem ao lado. Como eu disse, quarta-feira que vem teremos a volta do webinar do Boss Consta, com vários parceiros para apresentar para vocês as oportunidades na era Trump aqui nos Estados Unidos. Então não percam, tá? E eu quero falar para vocês também dessa iniciativa incrível do meu amigo Gustavo Segre, que fez uma peça de teatro que fez sucesso no passado e ela está voltando agora
socorro, meu pai é argentino e de direita, e ele tem uma pegada muito boa, inclusive ele canta junto com o filho. Vocês devem ter visto alguns vídeos desses. Ele faz aquelas adaptações de cenas de filme também para o dólar, é muito engraçado. E o Segré está de volta com essa peça, dizendo que vai dedicar todo o primeiro dia de bilheteria à ajuda do meu tratamento do câncer. Ele falou, não aceito não como resposta, a única coisa que eu peço é que você divulgue, então, se achar interessante. Estou aqui divulgando, procurem lá as redes sociais do Gustavo Segré para maiores informações. A peça deve ser divertidíssima, adoraria ver, não posso, né? E ele vai, então, doar para mim, pós-cachês de todos os envolvidos, à exceção dele, né? Toda a bilheteria para ajudar a custear o meu tratamento. Aqui eu fico muito comovido, viu? Não só com essa atitude nobre do Segré, como de todos vocês, que eu tenho acompanhado, que eu tenho visto, a corrente do bem, as orações, as preces, a torcida, é algo realmente muito, muito comovente. E eu hoje tive tempo e energia de retomar o meu hobby preferido, minha válvula de escape, aquilo que dá tanto sentido à minha vida, tocar bateria. By the way, vem aí uma informação, viu, para quem gosta desse hobby. Tem aqui o link, né, para ir no canal do WhatsApp que eu criei, do Rod Constant Drums, porque o do YouTube, que tinha quase 15 mil seguidores, foi cancelado por questões de direitos autorais. Eu não sei como é que faz direito para publicar música cover, porra. Sei lá, mas foi denúncia quando eu divulguei aqui na live. Vai lá no WhatsApp, que esse está liberado, tá? Tem 800 e poucas pessoas. Todo dia que eu gravar uma música, eu jogo lá. Mas eu, nessa fase que eu estou vivendo de introspecção religiosa, espiritual, lendo trocentos livros, tem aqui pilhas e pilhas de livros que eu estou lendo. Eu li, inclusive, a encíclica do Papa Francisco sobre o coração de Jesus Cristo e o amor, muito boa. Ele, quando fala de política, é meio esquerdista, mas quando ele fala de amor, muito bonito. Esse livro que eu ganhei de presente, muito interessante. Então, esse, Caindo para Cima, do Richard Rohr, muito bom. Então, eu estou mergulhando em coisas muito espirituais. Isso aqui é só esse ano, tá? Leitura é só desse ano. Estou escrevendo um livro que já tem 100 páginas sobre a questão toda do câncer e da fé. E eu estou encarando isso tudo com muita serenidade, podem apostar, tá? Deixando no comando de Deus, para o que der e vier, pedindo para mim, basicamente, força para aguentar o que tiver que ser. Mas nesse processo eu resolvi voltar a escrever. Aí eu não fazia há décadas. Bateria eu retomei. Mas escrever música eu não fazia há muito tempo, só quando era moleque. E saiu uma música interessante, Hall of Mirrors. Em inglês, eu prefiro escrever em inglês. Eu acho que fica mais difícil fazer uma música em português, fica mais difícil. Fica uma coisa meio esquisita, meio brega, assim, cafona. Essas músicas que eu escrevo de glam metal, né, de hard rock. Então, Hall of Mirror, e meu grande amigo de infância, grande músico, meu amigo Leandro Parente, está trabalhando na musicalidade da letra. E a gente vai gravar. Então vem aí. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.